do Senhor, povo de Deus, povo abençoado. Eu gostaria de vos trazer um esclarecimento da palavra, uma orientação, tirar a dúvida de alguns irmãos que criam uma incerteza, uma insegurança sobre a questão do momento em que Davi ele decide enumerar o povo de Israel e gera-se uma dúvida para saber se foi Deus que incitou Davi ou se foi Satanás que incitou Davi a fazer tal censo, tal contagem. O primeiro texto que eu quero ler para os amados irmãos está aqui no livro de 2 Samuel, capítulo de número 24, que diz assim: E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel e incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai e numera a Israel e Judá. Já no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 21, versículo 1 diz: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. É aqui aonde gera-se a questão e a dúvida para se descobrir, para se saber quem foi que incitou Davi, se foi Deus ou se foi Satanás. Se foi Deus que criou em Davi um desejo de enumerar o povo, porque Deus estava querendo criar uma situação para trazer uma punição, um castigo, uma repreensão para Israel e até mesmo para Davi. Então Deus vai precisar criar um motivo para justificar a sua punição, o seu castigo. Porque Deus ele é tão justo, Deus é tão tremendo, irmãos, que ele não pode ir contra a sua própria justiça. Então Deus vai permitir uma situação para que ele possa trazer a orientação, a repreensão. Mas a dúvida aqui é saber se foi Satanás que incitou Davi para que Deus viesse castigá-lo, viesse puni-lo, viesse repreendê-lo, trazer flagelos e castigo, ou se foi o próprio Deus que permitiu ou incitou Davi a fazer esse censo, essa enumeração. Pois bem, na minha opinião, foi Deus, pois a Bíblia nos revela que Deus ele é o Senhor de tudo e de todos e que tudo está sob ou debaixo do controle de Deus. Pastor, mas como a gente pode ter essa certeza, visto que parece que a Bíblia ela vai trazer uma dúvida? Em um texto diz que foi Satanás e no outro diz que foi Deus que incitou Davi. Isso é fácil de entender, pois quando Deus decide provar para Satanás que Jó é um homem de bem, uma pessoa íntegra e teme a Deus não pelo que Deus lhe dá, pelo que Deus lhe proporciona, mas porque ele tem integridade, tem devoção para com Deus, independente de qualquer coisa, Satanás faz essa crítica. Então Deus diz assim para Satanás: vá, tire tudo o que ele tem. Você conhece a história, Satanás tirou os bens, os camelos, as ovelhas, os servos, os 10 filhos morreram em um único dia. Depois Jó vai perder toda a sua saúde e ficar totalmente chagado. Mas o que Jó declara é o seguinte: Deus me deu, Deus o tomou, bendito seja o nome do Senhor. A gente sabe que todo o prejuízo que Jó teve, toda a perca que Jó teve, foi uma ação realizada por Satanás. Foi Satanás que tomou
os camelos, as ovelhas, o gado, os servos, os filhos e a saúde de Jó. Foi Satanás. Só que tudo isso que Satanás fez debaixo da permissão de Deus. Porque, na verdade, o que a gente precisa entender é o seguinte: as coisas ruins que acontecem na terra, elas estão debaixo da ordem de Deus, debaixo da determinação de Deus. E o agente que Deus usa para realizar esses males na terra é exatamente Satanás. Satanás ele faz, mas ele faz debaixo da ordem de Deus. Satanás ele pode até matar alguém, mas ele só vai matar alguém debaixo da ordem e da permissão de Deus. Qualquer catástrofe, qualquer miséria, qualquer desgraça que aconteça neste mundo realizado por Satanás vai ser debaixo de uma ordem permissiva de Deus ou de uma vontade permissiva de Deus. Então o que acontece aqui nos textos de 2 Samuel e nos textos de 2 Crônicas é exatamente este fato. No texto, aliás, de 1 Crônicas, é exatamente esse fato. Satanás incita Davi, mas por ordem de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus incitou Davi a enumerar ou a contar o povo. E o agente que Deus vai usar para isso é exatamente Satanás. Deus é como se ele fosse o autor intelectual do que acontece. E Satanás, ele é simplesmente o agente. Deus é o mandante e Satanás é o agente. Então, tudo aqui aconteceu debaixo do querer e da vontade de Deus. Tanto o texto de 2 Samuel como o texto de 1 Crônicas, não tem nenhuma dúvida, nenhuma incerteza aqui. Tudo foi ordenado e determinado por Deus. Que Deus te abençoe. Espero ter tirado a dúvida de muitas pessoas que ficavam nesta dúvida, nesse questionamento com relação a esse texto. Deus te abençoe, forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.